Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, hoje aqui com o nosso convidado, Dr. Hamilton Vieira Sobrinho, ele que é juiz titular da 4ª Vara do Trabalho de Mossoró. Estamos tratando hoje sobre direito do trabalho e o judiciário trabalhista. Dr. Hamilton, voltando aqui à nossa discussão, gostaria que o senhor falasse com respeito à Lei Complementar número 150 de 2015, que dispõe sobre o trabalho doméstico. Para quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto, quais são os direitos que passaram a ser garantidos por essa classe de para essa classe de trabalhadores? Eu fico muito feliz com esse tipo de discussão, porque eu acho que essa iniciativa, que foi uma iniciativa do parlamento, né? Pessoal que às vezes critica a atividade parlamentar, né? Mas foi uma iniciativa do parlamento. Essa legislação, né, eliminou o último resquício da Casa Grande e da senzala que nós tínhamos no Brasil, né? Eu acho que agora sim a Lei Áurea chegou para todos os trabalhadores. E por que eu digo isso? Porque o doméstico, né, era o único trabalhador que não tinha uma série de direitos que os outros trabalhadores possuíam. Como, por exemplo, hora extra, astral noturno, FGTS, né? Criou-se uma legislação, diga-se a bem da verdade, né, que previa pagamentos facultativos, né? Mas facultativo, né, ninguém não vai... investir, porque se é facultativo, você tem a escolha. É igual a ponto facultativo, né? Um eufemismo para feriado. Né? Então, essa legislação, ela veio simplesmente consagrar, né, deferir a categoria dos domésticos todos os outros direitos que os demais trabalhadores já tinham, né? Então, se antes havia alguma dúvida se o doméstico teria férias de 30 dias, hoje não tem mais, né? Se ele tinha direito a uma limitação de jornada de trabalho, agora tem. Tem direito adicional noturno, tem direito a intervalos, né? Meus amigos telespectadores, Sheina, Joyce, o empregado doméstico é um empregado como outro qualquer. Ele é igual ao comerciário, é igual ao bancário, é igual ao petroleiro, é igual ao professor, certo? Não pode haver uma diferenciação do ponto de vista dos direitos, né, que outros têm e eles não têm, desenvolvendo uma atividade remunerada. Então, vai contratar uma trabalhadora doméstica? Sem problemas. Assina a carteira. Bota o livro de ponto. Faça o cadastro, né? Faça um cadastrozinho no E-Social. Não precisa nem procurar. Procura um contador, porque essa burocracia às vezes não é amigável. Mas se tiver hora extra para fazer os cálculos certinhos e tal. Se tiver alguma dúvida, consulta um advogado. Né? Aqui nós temos várias faculdades jurídicas que prestam esse serviço de esclarecimento. Né? Procura os sindicatos. Tá? Eles com certeza vão tirar essas dúvidas. Agora, o que não era aceitável, né? Até porque a gente não tinha uma justificativa jurídica para isso, é que todo mundo, por exemplo, recebesse hora extra, o doméstico não. Sendo que o doméstico sempre trabalhava, em algumas situações, evidentemente, mais de 8 horas por dia. Então, essa legislação, né, foi interessante, foi justa e simplesmente ampliou, né, levou para essa categoria, que foi discriminada durante muitos anos, diga-se a bem da verdade, né, todos os direitos que os outros trabalhadores possuíam. E tem um relevante papel, né, doutor Hamilton, na vida de muitas pessoas que precisam do trabalho dessas pessoas para também trabalharem e garantir o seu sustento. Então, eu acho que mais do que realmente justo, igualar esses direitos, estender esses direitos para essa categoria de trabalhadores, que deve sim ser sempre muito bem valorizado, porque nós precisamos demais. É verdade, né? Se nós observarmos as experiências estrangeiras, né, em outros países, o trabalho doméstico, né, é um trabalho caro, né? Bem mais caro do que aqui. E muita gente dizia antigamente que era o custo da contratação que levava as pessoas a, por exemplo, não assinar carteira, né, usar o trabalho informal. Mas veja, né, antes dessa legislação, o empregado doméstico era um dos empregados mais baratos que o Brasil tinha, porque só tinha mesmo o salário mínimo, as férias, o 10º e só. Muitas vezes nem formalizado era. E o índice de informalidade no trabalho doméstico era altíssimo. Altíssimo. Então, não é o custo da contratação.
não é? que leva à informalidade. É uma série de outros fatores, não é? E explicações até mesmo não jurídicas, certo? Que não convém aprofundarmos aqui. Né? Mas a lei foi positiva nesse aspecto. Se você tem uma doméstica que não está devidamente regularizado, corra e faça o registro, a assinatura na carteira, o registro lá no E-Social, entre lá no site, não é? Que você vai encontrar todas as explicações para isso. E também pegue um livrinho de ponto, coloca para a empregada assinar, viu? Ah, isso é essencial. É essencial. Controle da jornada. Controle de jornada, o recibozinho de pagamento. Contra-cheque. Eu fico impressionado com o nível de informalidade que até algumas empresas, né? Uma casa de família eu até sou capaz de entender, né? É um ambiente que não é profissional, mas uma empresa que paga salário e não tem um contra-cheque, né? Aí chega para o juiz e diz, não, eu paguei. A gente pergunta, cadê o documento? Não tem documento. Todo pagamento tem que ser feito mediante recibo. Tem que existir a documentalidade. É preto no branco, vale o que está escrito. Tem que ficar atento a isso. Agora, quem acha que pode gerir seus negócios, empreender, montar uma empresa e ficar fazendo escrituração contábil em papel de embrulho, aí está pedindo realmente para sofrer uma ação fiscal e pagar uma pesada indenização. Pois é, todas as categorias profissionais, né, ressalvadas as suas peculiaridades, devem ser tratadas de forma igual, porque nós precisamos uns dos outros. Precisamos do médico, do professor, do gari, do mecânico, do empregado doméstico. Então, nós precisamos tratá-los com igualdade. Mas, doutor Hamilton, tratando agora um pouco sobre a CTPS, né, que é a carteira de trabalho. A partir de que momento uma pessoa pode retirá-la, onde retirá-la, a partir de que momento o empregador deve assiná-la e, em caso de recusa do empregador, o que pode acontecer com ele, qual penalidade, então, seria destinada ao empregador que se recusa a assinar a carteira do seu empregado? Deve ser registrado no início, Joyce, acho que você foi muito feliz nessa indagação. Todo trabalhador tem que ter sua carteira assinada. Não pode trabalhar sem carteira assinada. Tá? Trabalhou 15 dias, um mês, 2 meses, tem que assinar a carteira. Tá? Existe uma prática, eu já escutei isso várias vezes. Eu digo essas coisas que escutei porque, enfim, eu já sou juiz há 15 anos, né? Já atuei em várias cidades do Rio Grande do Norte e eu costumo dizer a meus alunos na UERN que eu já ouvi de tudo. Tudo eu já escutei, né? E em algumas cidades onde eu atuei, né, tinha uma prática, por exemplo, de no primeiro mês, não, você trabalha sem carteira assinada. E se der certo, a gente assina. É a chamada experiência, né? A eu experiência. Sou do interior e eu sei bem como é esse. Eu não sei onde é que está na lei essa experiência. O contrato, mesmo sendo de experiência, ele tem que ser anotado na carteira, certo? Não sabe escrever no vernáculo, não. Você anota a carteira e bota lá no final. O contrato registrado às folhas tais é por experiência de tantos dias. Gente, isso é a coisa mais fácil do mundo. Só que se você não faz isso, incide em ilegalidade. E se o fiscal do Ministério do Trabalho for lá pegar gente trabalhando sem carteira, você vai pagar uma multa. E multas caras, né? Contratou o empregador tem 48 horas para assinar a carteira. Certo? Assina e devolve mediante recibo, certo? Recebe, devolve, tem que ter o recibo demonstrando que devolveu a carteira, tá? Tem que anotar a partir do primeiro instante em que o funcionário começou a trabalhar. Não pode ficar período a descoberto. A carteira de trabalho e previdência social, a gente pode até discutir se é um documento útil ou não, se é necessário ou não, considerando as inovações tecnológicas. Eu aceito até discutir isso. Agora, até que se mude a lei tem que ser cumprida, né? E você que é trabalhador, que está entrando no mercado de trabalho, você vai dirigir esses diversos órgãos públicos, aí, a Central do Cidadão, é um documento muito fácil, muito simples de ser retirado. Não pode haver trabalho sem registro. Isso é trabalho clandestino, trabalho informal. Isso causa um prejuízo considerável a você que é trabalhador e ao país como um todo. E a empresa que se recusa, o empregador que se recusa a fazer as anotações na carteira, ele sofrerá penalidades administrativas, multas que são aplicadas pelo Ministério do Trabalho. Doutor Hamilton, agora trazendo um pouquinho do lado das demissões.
Quais situações nós podemos considerar como justa causa para fins demissionais? O que muda em termos de verbas rescisórias quando comparada a uma demissão sem justa causa? A demissão por justa causa, né, como nós chamamos, ela é uma penalidade, né? Ela atinge o empregado que erra. Né? Porque as pessoas costumam dizer, o empregado só tem direitos. Não, ele tem muitos deveres. Ele tem que comparecer rigorosamente ao expediente de trabalho, tem que cumprir todas as ordens que lhe são formuladas, cumprir todos os mandados, né, desenvolver, né, dar o melhor de si para que o objeto social da empresa se desenvolva. Ele tem muitas e múltiplas obrigações. Né? Agora, o empregado que pratica ato de improbidade, né, roubo, para ser mais específico, né, preguiçoso, né, desidioso, não cumpre com as obrigações, certo? Indisciplinado, recebe ordem para fazer alguma coisa, não faço não. Não existe esse negócio de eu não faço não, certo? Quem não quer ser empregado, demita-se, monte uma empresa, tá? Mas se a ordem foi lícita, foi contratado para fazer aquilo, e você é mandado fazer aquilo e se recusa, você vai ser demitido por justa causa por conta disso, né? Dedica-se, não é, a atos de moralidade duvidosa no ambiente de trabalho, não é? Práticas assediantes, né? Assédio moral, assédio sexual, né? Que são situações que estão se proliferando consideravelmente no ambiente de trabalho brasileiro, né? E outras que a lei estabelece, esses serão demitidos motivadamente, esses são penalizados. E se você é demitido por justa causa, né, você praticamente perde quase todos os seus, né, direitos. Só vai receber praticamente os dias efetivamente trabalhados, né, e os direitos inerentes à sua jornada de trabalho. Se fez horas extras, evidentemente vai receber, mas não receberá férias, né, não vai poder sacar o seu, a não ser que elas estejam vencidas, evidentemente. Não vai receber a multa do FGTS, não vai poder sacar o FGTS, não vai ter acesso ao seu seguro-desemprego, né? Então você vai receber praticamente somente os dias, né, trabalhados, né, e as verbas já vencidas. Doutor Hamilton, no direito processual trabalhista, nós temos as figuras dos dissídios individuais e dos dissídios coletivos. Eu queria que o senhor fizesse essa diferenciação e explicasse para quem nos assiste quando ele poderia ingressar, então, com essas ações. O dissídio individual é a nossa popular reclamação trabalhista, que é uma ação, né, que qualquer pessoa, qualquer cidadão do povo propõe contra o seu empregador em busca dos seus direitos normais, FGTS, décimo, férias. Né? O dissídio coletivo, não. O dissídio coletivo é uma ação, né, em que o sindicato da categoria propõe contra o sindicato da outra categoria em decorrência da frustração de uma negociação coletiva. Os dois sindicatos estão negociando, mas não chegaram a um denominador comum nessas convenções coletivas, né? Então, o jeito que tem é pedir que o judiciário faça uma interferência nesse processo, vamos dizer assim, negocial, né? Então, é uma demanda que é um tipo de processo que só ocorre nos tribunais, né? E que tem por finalidade, né, criar novas condições de trabalho pelo fato dos sindicatos, dos empregados e dos empregadores não terem chegado a bom termo nas negociações, né? A Justiça do Trabalho, ela está sempre aberta para receber as ações de caráter individual, né? As demandas, né, os dissídios individuais. Recomenda-se, evidentemente, que se o cidadão tem algum direito a cobrar, que procure um advogado, que vai dar uma assessoria técnica, vai fornecer a ele um conselho legal mais abalizado, né? Vai discutir com ele a situação. Mas, a rigor, qualquer cidadão do povo que tenha algum direito trabalhista a receber, né, se preferir, pode ir diretamente à Justiça do Trabalho e lá sua reclamação será reduzida a termo, mesmo sem a participação de um ilustre advogado, e o dissídio individual será proposto normalmente. Mas, repito, recomenda-se, né, é salutar
se procura um advogado que ele vai discutir o assunto com mais profundidade com você, cidadão. Doutor Hamilton, recentemente, a presidente do Tribunal Regional da 21ª Região afirmou em noticiário local que o orçamento do tribunal está comprometido e que possivelmente em meados de outubro precisem paralisar as atividades por falta de verba para pagar os terceirizados. Como o senhor encara essa triste realidade? Essa situação orçamentária do Poder Judiciário Trabalhista não é exclusividade do Rio Grande do Norte, é no Brasil inteiro, né? Essa situação, para nós, ela é dramática, né? Com certeza. Quis os bons ventos que no dia de ontem, né, foi assinada uma medida provisória pelo governo interino e concedeu a liberação de uns créditos, né, para a Justiça do Trabalho. Né? O TRT 21, inclusive, né, foi um dos beneficiados. Né? Não supre todas as situações, né? Mas já nos dá uma segurança para trabalharmos até o final do ano. Então, eu acho que dentro desse novo cenário, né, não corremos esse risco que a presidente nos falou. Não é? Então, temos verba para funcionar até o final do ano, porque já fizemos uma série de outros cortes para não haver desperdício do dinheiro público. Que bom, né? Porque a atividade jurisdicional é essencial, né? A democracia é essencial à população que precisa, né, doutor Hamilton, dessa atividade, desse trabalho de vocês que é super importante. Nós teríamos aqui outros assuntos a tratar, outros temas a debater, é um tema muito importante de ter discutido e nós desde já reiteramos o convite para o senhor voltar aqui outras vezes, tratar sobre outros temas também, né, dentro da seara do direito trabalhista. Eu é que agradeço o convite, né? Eu, às vezes, nessas entrevistas eu me empolgo, acho que falo demais, não é? Mas, de forma alguma. Porque eu gosto de ter esse diálogo franco com a população de um modo geral, né? Com meus alunos na universidade, porque eu acho que nós só vamos construir uma sociedade melhor com a difusão do conhecimento, né? E eu acho que é importante as pessoas conhecerem o mínimo acerca dos seus direitos. Situação essa que programas como esse cumprem um elevado papel social junto à população de Mossoró. Obrigada, doutor Hamilton. E, como o Jorge já falou, fica o convite. Bem, o Cidadania vai para um rápido intervalo e volta no quarto e último bloco com o quadro Concurseiros Mossoroenses. Não saia daí. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos.